Nós estamos de volta com o Gazeta em Manchete e agora o Gazeta em Manchete dá continuidade à série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Rio Branco. São 10 minutos de entrevista para cada candidato. A ordem foi definida por sorteio e hoje a entrevistada é a candidata do PMDB, Eliane Sinhazic. Boa noite, candidata. Seja bem-vinda ao Gazeta em Manchete. Boa noite, Mara. Boa noite a todos que estão em casa. Estou aqui à disposição para a gente falar do nosso plano de governo e da nossa campanha que está cada dia mais bonita. Vamos começar perguntando sobre suas prioridades no seu plano de governo. Mara, nós temos uma preocupação muito grande com relação à saúde e educação. Nós precisamos contratar mais médicos, mais profissionais da área de saúde, enfermeiros, técnicos, para poder dar assistência à nossa população. Nós temos hoje muitos postos de saúde, mas que não tem médicos, não tem profissionais. Precisamos fazer com que a gente aumente o número de equipes de médicos de saúde da família, que há uma defasagem muito grande. Hoje nós temos em torno de 54, 56 equipes, não estão todas completas, apenas 36 estão completas, e a gente precisa de 174 equipes para poder atender toda a cidade de Rio Branco com esse atendimento, casa por casa, tendo esse cuidado com as famílias, e isso não vem acontecendo. A gente precisa contratar mais profissionais para a área de saúde. Ao mesmo tempo em que a gente precisa também ampliar o atendimento nas URAPs. Nós temos 5 URAPs e a gente precisa criar nessas URAPs o 3º turno de atendimento, para que o trabalhador que durante o dia não consegue ir de madrugada, pegar uma ficha para conseguir esse atendimento, ele possa ter um atendimento noturno. E da mesma forma que a gente precisa levar a saúde para dentro das escolas. A gente tem identificado e durante as nossas audiências, as nossas conversas com os especialistas em educação e em saúde, com a população, nas 10 regionais, nos diversos bairros onde fizemos as audiências públicas para a elaboração do nosso plano de governo, a gente identificou que muitas crianças não estão tendo condições de aprendizado na escola porque são crianças que têm verminose, são crianças que estão com anemia, são crianças que têm dificuldade de enxergar, que têm dificuldade auditiva. Então a gente precisa levar o pediatra, levar a equipe médica para dentro da escola, para avaliar cada criança, para vacinar as crianças, para ver quais são as deficiências nutricionais dessas crianças, para a gente poder oferecer uma merenda melhor, sair dessa coisa do macarrão com salsicha, né? Colocar uma alimentação onde tenha, além do carboidrato, a gente tenha também outras nutrições essenciais para o funcionamento do organismo e que essa criança se sinta bem para poder aprender. Senão ela sai do ensino fundamental sem saber ler e escrever corretamente, sem saber as 4 operações matemáticas corretamente, o que dificulta o aprendizado no ensino médio e também lá na universidade. Se a gente não oferece um bom ensino básico, uma boa alfabetização, o ensino básico fundamental tem que ser muito bem fornecido para essa criança. A escola tem que ser atrativa, os professores precisam ser valorizados, a escola tem que receber recursos para que ela seja uma escola mais preparada, mais gostosa, para que as crianças não se evadam e não se desestimulem. Então, a gente tem como base no nosso plano de governo, que são 7 eixos, a saúde e a educação. A senhora teve um mandato de vereadora que não foi concluído, foi eleita deputada estadual, está no 2º ano. Se ganhar, porventura, também não será concluído. Agora, a pergunta é a seguinte: a senhora acha que o fato de não ter experiência no executivo, isso pode lhe atrapalhar de alguma maneira? Não, muito pelo contrário. Eu tenho uma experiência do setor privado, onde a gente trabalha com eficiência, eficácia e efetividade. Isso tem que ser levado para dentro do setor público, que hoje é ineficiente, é ineficaz e não é efetivo. Você começou com uma pergunta falando que eu abandonei o mandato e não vou concluir. Não é nada disso, sabe? Eu sinto que, notadamente, as pessoas que estão ligadas ao PT e que não me querem como adversária, vêm com essa conversa de que não cumpriu o mandato, não sei o quê. Vale lembrar que Tião Viana era senador da República e se candidatou ao governo do Estado. Marina Silva era vereadora e se candidatou a deputado estadual. Angelim foi eleito deputado estadual, assumiu alguns dias, largou também o cargo de deputado, foi secretário, na sequência candidato a prefeito de Rio Branco. Perpétua Almeida era vereadora e se candidatou a deputada federal. E eu nunca vi nenhum questionamento com relação a estar no mandato e concorrer a outro mandato por parte das pessoas
pessoas ligadas ao PT. Só porque a Eliane Sinhazic, a Eliane é oposição, a Eliane é do PMDB, a Eliane não pode pleitear um novo cargo, estando cumprindo um cargo. Se as pessoas não tivessem gostado da minha atuação enquanto vereadora, não teriam me dado uma votação dobrada para deputado estadual. Teriam me deixado como vereadora. E agora, como deputada, a gente fez um trabalho tão maravilhoso, tão incrível, que as pessoas passaram a dizer, Eliane, você tem que ser candidata a prefeita. A gente precisa de uma pessoa que tenha essa pegada que você tem dentro da prefeitura, para que a gente sinta que o município está andando, que a engrenagem do município está funcionando. Então, vocês podem ter certeza que, uma vez eleita prefeita de Rio Branco, nós vamos cumprir o mandato sim, até porque é lá no cargo do executivo, é como prefeita de Rio Branco, que nós vamos ter a caneta, os homens, o orçamento, o poder de decisão de onde aplicar os recursos, como aplicar os recursos e na hora que deve ser aplicados os recursos. Porque, como parlamentar, a gente só faz documento, Mara. A gente faz indicação, a gente faz requerimento, a gente faz ofício, a gente pede para que determinados problemas sejam solucionados e, no entanto, muitas vezes sentam em cima ou colocam dentro de uma gaveta ou jogam no lixo. Não, como executiva, como prefeita, eu vou ter a oportunidade de fazer. Ainda mais agora com o presidente Michel Temer, presidente da República, meu amigo pessoal, né? Eu tendo as portas abertas em Brasília, com o senador Gladson, senador Petecão, deputado federal Flaviano Melo, a Jéssica, o próprio Major Rocha, que é também um opositor ferrenho à administração petista, certamente vai nos ajudar a trazer os recursos necessários para a gente fazer investimentos na infraestrutura da nossa cidade. E também o dinheiro necessário para concluir as obras que o PT está fazendo aí há vários anos e nunca conclui. Bom, outro ponto, o transporte público de qualidade tem no seu plano de governo. Como fazer um transporte de qualidade sem aumentar o preço da passagem? A gente precisa obrigar as empresas que hoje estão operando em Rio Branco a cumprir o contrato. O problema, Mara, é que hoje as empresas de transporte público coletivo, que virou um monopólio, pertencem a dois irmãos, elas não cumprem aquilo que foi prometido. Para você ter uma ideia, em 2009, nós tínhamos 142 ônibus funcionando, trabalhando efetivamente. Hoje, 7 anos depois, 8 anos depois, 9 anos depois, nós temos apenas 154. A população aumentou muito, muito. E a gente aumentou muito pouco a quantidade de ônibus para poder oferecer um transporte mais rápido. E ainda tivemos agora essa questão dos cobradores de ônibus. As empresas, além de não pagar o ISS há 2 anos consecutivos, tinham um débito exorbitante com o município, parcelaram em 10 anos, não pagam a outorga e ainda demitem os cobradores de ônibus. E não compram ônibus novos. E muitos ônibus que vêm para cá, vêm com placa de Arapiraca, não sei da onde, nem recolhe o IPVA para o nosso estado, Mara. Sabe? A gente tem que acabar com esse monopólio, eles precisam sim adquirir novos ônibus, precisam sim prestar um atendimento eficiente e de qualidade para a nossa população. Dá para fazer isso, porque é uma passagem muito cara, R$3, né? Fizeram um acordo com o prefeito, não cumpriram, o prefeito também deixou para lá, porque a passagem não era para aumentar até o final de dezembro de 2016 e em janeiro de 2016 aumentaram a passagem, demitiram funcionários. Hoje mesmo eu recebi ligação de uma mulher, de um cobrador que disse, Eliane, meu marido trabalhava na empresa de ônibus, foi demitido e não recolheram o FGTS do meu marido. Ele estava lá na empresa há 5 anos, uma empresa caloteira, empresas caloteiras que não recolhem os encargos sociais, não pagam os impostos do município. A gente não pode admitir que isso continue dessa forma. A gente vai chamar essas empresas e eles vão ter que cumprir o que está no contrato. Se cumprirem o que está no contrato e não levar o nosso dinheiro daqui para fora, para as fazendas que ficam lá no Mato Grosso e para os investimentos que se fazem em Miami, vai dar para aumentar a frota sim, vai dar inclusive para as próprias empresas fazerem as mais de 375 pontos de ônibus que precisam ser cobertos. Nós temos muitos pontos de ônibus ainda que é só uma plaquinha num poste ou pendurado numa árvore. Isso é lamentável. E a prefeitura não pode abrir mão dessa quantidade de dinheiro. Mara, a quantidade de dinheiro que a prefeitura deixou de receber das empresas de transporte público coletivo daria para a gente contratar mais de 50 médicos. Isso é muito importante para a nossa população. Essas empresas precisam pagar o ISS como a TV Gazeta paga.
sabe? Como qualquer uma outra empresa pequenininha paga. Por que as empresas de ônibus não pagam? E as empresas de ônibus são altamente lucrativas, porque as pessoas, para andar de ônibus, ela tem que pagar antecipado. E o empresário que compra o vale transporte do seu funcionário tem que comprar todo o vale transporte antecipado e tem que pagar à vista. E é R$3 o valor dessa passagem. A passagem aumentou de R$ 2,75 para R$3. Foram 25 centavos de aumento. Isso é muito grande para esse contingente de pessoas que precisam trabalhar, precisam fornecer a passagem de ônibus, o vale transporte para o seu trabalhador. Né? A gente não pode admitir um negócio desse. Comigo, as empresas de ônibus, como qualquer outra empresa, vai ter que cumprir com a sua obrigação, recolher os impostos normalmente, que fazem muita falta, principalmente para a nossa saúde. Candidata, nosso tempo acabou. Passou rápido, né? Quero agradecer a sua participação aqui no Gazeta e Manchete. E lembrando quem está em casa que amanhã será a vez do candidato da Rede Sustentabilidade, Carlos Gomes, de participar da rodada de entrevistas aqui no Gazeta e Manchete. Obrigada mais uma vez, candidata. Eu que agradeço a todos vocês e vamos que vamos. Nós vamos para um pequeno intervalo e daqui a pouco a gente volta com o Gazeta e Manchete.